Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos meditar a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 16 e versículo 7. Né? Diz assim a palavra de Deus. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência e nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Até aí, né? Vamos já daqui a pouco entrar em oração para agradecer a Deus por mais um dia, né? Estamos já se aproximando para encerrar, né, esse ano e vamos sempre estar agradecendo a Deus, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará, né, dando força, ajudando, né, passar por todas as situações, né? Mas para isso devemos estar sempre agradecendo, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, né, como estaria agora? Muitos queriam estar aqui para agradecer, para glorificar, né? Então, se você está, aproveite esse tempo para agradecer a Deus, para falar com Ele, né? É, o coração que Deus busca, o Altíssimo procura pessoas conscientes de suas fraquezas, né? E debilidade para que viva na sua total dependência, né? Porque além disso, que tenha sede e fome de justiça. Porque embora reconheça que são falhos e pecador ou pecadora, né? Davi era exatamente assim, exatamente assim, um homem sincero e, né, ciente de que dependia da benignidade divina. Porque o objetivo da unção não foi somente dar poder e sabedoria, né, a Davi, para que ele manifestasse a grandeza do Altíssimo em favor do povo de Israel, mas principalmente fazer dele um como o Senhor por meio, né, dessas unidade. Israel se preparava para a chegada do Rei dos Reis, do Senhor Jesus Cristo, né?
Se você ler aqui no início da mensagem, no versículo 7, no livro de Samuel, nós terminamos de ler, ele fala aqui, quase no finalzinho da mensagem, que o próprio Deus não vê como vê um homem, né? Que muitos, ele olha a sua aparência. Se você for em qualquer lugar, em uma, vamos dizer assim, uma loja, fazer uma compra, isso já aconteceu comigo há uns tempos atrás, e eu fui comprar uma máquina de jardim, uma roçadeira. Vou fugir um pouco aqui da palavra para dar um detalhe para você entender a mensagem, o que a Bíblia diz. E não, quando eu entrei na loja, eu deixei o carro de frente à loja, um pouco escondido, não tinha estacionamento para estacionar, e fui nessa loja. Só que eu não estava bem vestido, eu estava com uma calça jeans e um tênis, né? E o crachá estava dentro, por dentro da camisa. E quando eu entrei na loja para comprar uma máquina, já com dinheiro em mão, eu fiquei mais ou menos quase 2 horas de relógio para ter um atendente para me despachar e não consegui. Passava um por um, olhava para mim assim e seguia em diante. E eu vi aquilo que estava demais, né? Eu fui até o balcão e procurei saber pelo gerente, quem é o gerente da loja. E a menina olhou para mim, a despachante, disse: é o quê? Eu disse que ia fazer reclamação. Aí você sabe que quando chega em um lugar para fazer reclamação, as pessoas têm medo. E aí chamou, né? Acho que foi o terceiro gerente, não foi nem o primeiro, nem o segundo, o terceiro. A loja era grande. Ele veio até a mim, olhou de lá e perguntou o que eu queria. E eu passei a situação para ele. Não vou até além, né? Para não tomar tempo na mensagem. E quando ele veio até a mim, eu perguntei que queria comprar uma máquina, mas não tinha ninguém para me atender, né? E quando ele olhou para mim assim, do pé à cabeça: você quer o quê? Eu quero uma máquina, quero comprar essa máquina aqui. Ah, essa máquina é cara. Foi isso que ele me respondeu. Essa máquina é cara. E não sabendo ele que o dinheiro estava na minha mão para eu comprar a máquina, além do limite do valor da máquina, estava mais. Dava para comprar 2 máquinas. O dinheiro estava em mão. E chegando uma pessoa por detrás de mim e perguntou assim: eu quero essa máquina aqui, outra máquina mais potente. E ele largou de falar comigo e foi atender o pessoal que chegou, bem vestido, né? Uma pasta na mão. Ele deixou de falar comigo: peraí, me espera um pouco aqui que eu vou atender ele ali. Eu já estava já zangado com aquela situação. E quando ele foi atender outra pessoa, aí eu me retirei da loja. Uma loja em frente da dele, eu fui na outra loja de frente com a dele. E falei, passei para ele, perguntou: foi o que aconteceu ali? Eu vi você chateado. Eu digo: eu ia comprar uma máquina, mas não teve condição, ninguém me atendeu. Ele: não, já é a segunda pessoa que vai ali, e ele olha a aparência. Se você estiver bem vestido, ele atendia você. Mas quando você estava com a roupa jeans, para ele não é bem vestido. Tinha que ter um social, gravata, paletó, para atender. Assim é o ser humano. Mas Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, né? Você podia estar, eu podia estar bem vestido, mas podia estar sem dinheiro nenhum na mão e comprar no cartão ou no cheque naquela época, né? Cartão e cheque. Hoje não tem mais cheque. É muito difícil vir falar de cheque. Mas, resumindo, eu passei pro lado da loja dele, ele ficou de lá me olhando e o carro estava mais adiante. Aí eu cheguei na loja e perguntei: quanto é essa máquina aqui? O cara: não, pode escolher a máquina aí, eu tiro para você. Eu escolhi a máquina, o cara tirou a máquina, colocou embaixo, ligou, mostrou como era, né? Tinha 110, 220, eu queria 110, ainda tinha essa escolha. Ele perguntou qual é a forma de pagamento, eu falei: à vista. Aí ele olhou para mim assim: você vai pagar à vista? Ele: poxa, vai me ajudar bastante pagar à vista. O pessoal está comprando aqui mais de cartão e está dividindo em cheque. E ele: você vai levar como? Você vai chamar algum táxi? Na época não tinha tal de Uber, era táxi. Eu digo: não, meu carro está aqui na frente. Pode botar aqui na frente para a gente botar a máquina dentro. Eu fui lá, travei o carro, destravei, entrei e botei o carro na frente da loja. Aí a loja de frente
Saiu todo mundo para fora para mim, ficou me olhando assim, olhando para mim, não entendeu nada. Pô, o cara chegou em minha loja daquele jeito e tá com o carro na mão e tá com isso, tá com aquilo. Então, o que é que eu aprendo com isso? Hoje as pessoas olham para você e não entende, não entende. Acha que você tem que vir escrito na sua testa que você tem condição, que aquele que não tem, que você vai comprar à vista, outro não tem. Mas Deus não olha dessa maneira como olha o homem. O homem, a pessoa olha para você assim, em qualquer lugar que você for, pode ser dentro das igrejas. Se você for pregar em uma igreja hoje e você não estiver bem vestido, você não prega. Né? Então aqui, eu não vou entrar em detalhe para não fugir da mensagem, né? Mas eu queria dar assim explicar bem a diferença do homem, o olhar do homem e o olhar de Deus. Que a mensagem tem que ser bem explicada para entender. Repetindo a mensagem aqui, ele fala assim, porém, no versículo 7, porém, o Senhor disse a Samuel, né? Não atentes para a sua aparência e nem para, né, a grandeza, né? Nem a sua aparência e nem o seu modo quando você está, a sua grandeza, o que você tem. Hoje você só vale o que você tem. Se você tiver muito, você ficaria num lugar de só quem tem muito. Se você tem pouco, você ficaria num lugar que você tem pouco. E Deus não olha dessa maneira. Porque se você observar, um homem rico, a Bíblia diz que ele vai até Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha riqueza, mas não tinha paz. Ele não tinha paz, só tinha riqueza. O dinheiro se acaba. Quando a pessoa morre, o dinheiro não compra a vida de volta. A riqueza não faz retornar a vida. E muitas das vezes a riqueza dele se perde, que nem sabe se ele tem ou se não tem. Tem pessoas que morrem rico e o dinheiro fica lá enterrado, preso num cofre, num banco e não vai saber. Não vai saber, né? Então, a aparência, a riqueza, a grandeza não quer dizer nada disso. A teologia, né, não quer dizer nada. Quando Deus quer usar, Deus usa. Quando Deus quer falar, Ele fala. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. E hoje as pessoas ficam atrás de teologia, ficam atrás de movimento. Quem prega bem, quem não prega bem, quem fala bem, quem não fala bem. Quem sabe ler, quem não sabe, quem sabe escrever, quem não sabe. E Deus não olha dessa maneira, né? A Bíblia deixa bem ciente a mensagem, né? Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência e nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque, né? Tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem ele vê, né? O que está diante dos seus olhos, ele vê o que está nos olhos, ele vê ali a pessoa, ele olha por fora, ele vê por fora, enxerga por fora. Mas às vezes tem pessoas que eu já vi muito acontecer isso. Né? A pessoa vai a um casamento e não tem um costume de ir no casamento. Eu falo assim porque já aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Ele ia a um casamento e ele não tinha costume de ir no casamento. Então a roupa dele não tinha roupa adequada para ir no casamento. E o noivo chegou para ele e falou assim: você vai no meu casamento, agora você tem que comprar um terno. Se você não tiver um terno, você não entra no meu casamento. Só entra quem tem terno. Lá só tem pessoas acima de que tem condição. Então, ele queria tanto ir no casamento desse amigo dele. E ele teve que chamar, falar para outro colega emprestar um terno para ele ir, né? E quando ele vestiu o terno, e aí ele entrou, né, no salão. Mesmo assim, as pessoas ficou observando ele, não conhecia quem é aquele ali.
Aí ele ficou meio afastado de todo mundo ali. Então os povos, as pessoas têm essa mania de você vale o que você tem. Hoje você pode ter muito e amanhã você pode perder. E vice-versa, você pode não ter hoje e amanhã você pode ter. Por causa da tua arrogância, por causa do teu agir, da tua maneira, você perde tudo, né? Porque muitos têm riqueza, mas não têm salvação, mas não têm paz. Não é tranquilo, né? E outros que não têm nada vivem uma vida de paz. Porque, segundo a palavra de Deus, um homem, a Bíblia diz aqui que o homem ele olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então, não haja dessa maneira de olhar as pessoas pela aparência. Não haja dessa maneira. Se você tem dois ou três e aquele não tem, divida com ele. O que você pode fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Eu sempre estou batendo nessa tecla aí, porque nós estamos encerrando o ano, né? De 2023. Estamos entrando em 2024. Será que você vai entrar num ano que, esse ano 2024, a mesma coisa que você deixou lá atrás, no ano 2023? Eu sempre entro na situação, nessa mensagem, e observo que enquanto as pessoas estão vivas, ninguém faz nada. Mas quando morre, é um negócio que a gente fica sem entender, chora, né? Sente falta, vai até o enterro, chega lá, fulano de tal morreu e aquele negócio todo. Mas você não pode chorar por uma pessoa que já se foi e ele não está vendo mais, nem sabe que você existe mais. Porque segundo a Bíblia, quando a pessoa morre, ele dorme, não vê mais nada ali. Então, por que você vai chorar ali? Ah, porque a pessoa se foi, não vou ver mais, vou sentir saudade. E quando estava vivo, será que você sentia saudade? Será que você tinha aquela delicadeza de ligar para ele, conversar com ele, saber como estava ele? Esse ano de 2023 foram muitas pessoas embora. Conhecido, muitos amigos foram embora. Nós temos que fazer a nossa parte, mano. Faça agora. Você que tem, você que é filho também, é uma época ótima de você reconhecer isso aí. Você que tem filho, você que tem mãe, você que tem pai distante, vai entrar de férias agora, mês de dezembro, muitos já estão de férias já, e outros vão ter dias suficientes para fazer isso. Viaje, vá ver seu pai, vá ver sua mãe, né? Ah, mas tenho minha família, não tenho condição de ir, não tenho tempo. Então você está contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado por Deus. Ah, mas eu não tenho condição. Peça para Deus. Deus prepara tudo. Sabe por que eu digo isso? Eu perdi a minha mãe, né? Muitos que me conhecem sabem do que eu estou falando. Ela veio do interior, da casa dos pais, né, dela, bem pequena. Então, ela não sabia mais se existia ainda os pais vivos, parente vivo. E era o sonho dela ela conhecer as tia, né? Os parentes dela. Eu me lembro que um dia eu estava em casa, à noite, ela subiu aqui, eu moro em cima e ela morava embaixo. Ela subiu para a minha residência e a gente conversava muito. Era filho e amigo. A gente era assim, filho e amigo. Eu era um filho e amigo de minha mãe, ao mesmo tempo. E a gente entrou nesse assunto de, poxa, será que eu vou. Ela falando, será que eu vou morrer sem conhecer a minha família? Eu digo, não, minha mãe, um dia a senhora vai. E na mesma da hora, eu disse para ela, nós vai viajar amanhã. Ela não entendeu o porquê, ela pensou que eu estava brincando. Ah, você está brincando? Não, vai viajar amanhã. Não, não brinque assim não. Eu digo, eu estou falando sério. Pode se arrumar agora de noite, que amanhã cedo nós está saindo. Ela desceu.
as escadas da minha casa para a casa dela chorando. Você não está mentindo não? Eu falei, não, falando sério, pode se arrumar. E juntamos aqui a família toda, se reuniu e viajou eu e minha irmã, né? Eu e minhas duas irmãs. Viajamos com ela no dia seguinte, saímos daqui bem cedo. E chegando lá, para não contar tudo, chegando lá, foi uma alegria. Preparamos tudo, aquela alegria toda. Por que que eu digo isso? Você vai entender o que eu estou dizendo. A gente viajou, foi um dia, no outro dia retornando para casa. Tinha que trabalhar, né? E retornamos outra vez de novo, umas duas vezes mais ou menos, fomos lá no interior dela. Depois dessas duas vezes, minha mãe caiu doente. A situação dela é mordida de barbeiro, doença de Chagas, quem sabe aí essa doença é maldita. E ela se foi. A doença piorou, não tinha mais jeito. Nós fez o que pôde fazer, mas realmente tudo é do tempo de Deus. E aí ela se foi. E quando ela se foi, eu fiquei feliz porque ela conheceu a família dela. Passamos uns dias, a tia dela também ficou doente e faleceu também. Olha que coincidência. Ela queria conhecer a tia e o parente ela conheceu. Ela morreu e a tia também. Imagine que se não se realizasse o desejo no coração dela, como ficaria eu ou meus irmãos? Né? Minha mãe morreu e não conheceu os parentes. Então por isso que eu digo aqui, né, para vocês, aproveite enquanto é tempo. Aproveite essa festa aí de Ano Novo, né? Esse Natal também. O Natal, ele é uma festa em família. Natal é uma festa em família, né? Você tem que saber o que é o Natal, né? É uma festa, se você for celebrar o nascimento de Jesus, você pode celebrar. Agora você tem que celebrar, na sua casa tem que estar Jesus, não o Papai Noel. Se você simbolizar o Papai Noel e tirar o Papai do céu, aí o próprio Deus ficará triste com você. Porque quem tem que reinar na tua casa, no teu lar, é o Senhor Jesus Cristo. Não é o Papai Noel, aquela árvore, não. De Natal, não. Você pode celebrar o Natal, mas simbolizando Jesus na tua vida, no teu lar, na tua família. Esqueça o Papai Noel, esqueça a árvore de Natal. Né? Fale para seu filho, né, que quem manda e desmanda é o Senhor Jesus Cristo e não o Papai Noel. Né? Não vou entrar nesse detalhe, que a mensagem hoje não é falando sobre o Natal, né? Mas deixando bem claro aqui que você não pode olhar as pessoas pela aparência. Você tem que ver o coração. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, pô, rapaz, aquele camarada ali, eu pensei que ele era uma pessoa ruim, mas não, conversando com ele, ele é uma pessoa legal, o coração dele é aberto, ele abre mão, ajuda todo mundo. Mas antes de ele conversar com aquela pessoa ali, ele olhou a aparência dele e viu que a pessoa era ruim. Como é que você vai saber quem é bom e quem é ruim? Só Deus que sonda o coração, mas você, eu, não podemos julgar ninguém pela aparência. Mas a Bíblia aqui diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 ao 9, ele fala: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência. Quer dizer, não olhe para a sua aparência, né? Nem para a grandeza da sua estatura, nem olhar para você, o seu jeito, a sua grandeza, né? Porque tenho rejeitado, porque
o Senhor não vê como o homem vê. Isso aí é Jesus falando com Samuel. O Senhor não vê como o homem vê, né? Pois o homem vê o que está adiante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração, né? Então, seja mais discreto antes de você julgar, seja mais paciente antes de você falar. Cuidado quando abrir sua boca para falar de fulano ou cicrano, porque todos nós é criatura de Deus, é filho de Deus, né? Essa é a mensagem que o Senhor Jesus preparou para que eu e você venha aprender mais e venha entender qual é o propósito de Deus para conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. Vamos falar com Deus, vamos agradecer pelas bênçãos, livramento que Deus tem dado para nós. Feche teus olhos e fale com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui para agradecer. Todo momento temos que te agradecer, porque eu não sou nada sem o teu amor, sem a tua paz, sem o teu querer. Obrigado pelo deitar, pelo acordar, pelos alimentos que o Senhor prepara para que eu venha colocar em minha mesa, para saciar o desejo, a fome da minha família. Quantos estão aí? Quantos estão aqui clamando, pedindo a cada dia mais livramento? Eu tenho certeza que o Senhor está com seus ouvidos atentos e ouvindo o nosso clamor. Olha quantas pessoas estão bem, com saúde, outros estão neste momento em um leito. E eu tenho certeza que enquanto ele está lá no leito, eu tenho que clamar, eu tenho que pedir a misericórdia do Senhor para a vida dele, para a vida dela. Que o Senhor venha dar mais uma chance. O Senhor venha tirar ele, tirar ela desse leito. Para que ele venha para casa, festejar mais um ano de vida com sua família. E que o Senhor venha dar paz para a família dele. Que o Senhor venha dar sossego para essa família também que clama. Para essa família que está aqui junto conosco, falando contigo. Pai, muitas pessoas hoje estão pedindo livramento, outros estão pedindo portas de emprego, aproveitando esse tempo dessa virada de ano para trabalhar. Que o Senhor venha abrir porta, não só na virada do ano, mas para sempre. Que o Senhor venha presentear ele com um bom emprego, para que ele venha ter condição para pagar os seus débitos, para pagar as suas dívidas e para também sobrar para ele passear com sua família, se alimentar bem. Precisamos do alimento do alto e do alimento também do nosso suor. Que a tua palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. E para que ele venha receber o seu salário, ele tem que ter um bom emprego. A situação está difícil para todos.
Mas a tua palavra diz que devemos olhar para o alto, que de lá sim vem o nosso socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A tua palavra diz que o Senhor criou os céus e a terra, então não há o que temer. Enquanto estiver olhando para o alto, teremos força, fé, paciência e coragem para correr, para ir à luta. E que o Senhor venha nos ajudar nessa guerra, nessa batalha sangrenta. Venha trazer paz para todos. É o que nós pedimos e já te agradecendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, e aquele que acredita, digam amém. E graças a Deus. O Senhor Jesus está dando livramento a duas pessoas que estão saindo neste momento, 10 horas e 51 minutos. Livramento na estrada. Deus está dando livramento. E você vai sentir o livramento de Deus. Teu corpo vai arrupiar. Deus vai te mostrar que sempre esteve do teu lado e nunca vai te abandonar. Receba o livramento de Deus neste momento. Deus está com você aonde quer que você esteja. Aonde você estiver, Deus está com você. Nunca saia de casa sem pedir o livramento de Deus, né? Todo ano tem Natal, todo ano tem São João, todo ano tem festa. Então, não se precipite antes de sair de casa. Lembre que Deus existe, lembre que Deus é contigo. E você sabe por que eu estou falando isso. Faça tudo com calma, sem precisar pressa, né? Se não der para ir ainda essa noite, você pode ir pela manhã. É mais seguro. Há um laço nas estradas armado para você. E Deus é contigo nessa caminhada. Para saber que é você, você está com duas crianças. Deus mostra você com duas crianças. Deus te dá livramento. Deus te abençoe, Deus te guarde. E para saber que é você não está de ônibus, você está de carro, carro próprio. E Deus te dá livramento nesta noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.